Esta es la videoconferencia de Emerson Rasera el 26 de noviembre del 2016, una actividad del TILAC, y comenzamos. Les dejo con Rocío Cherreste. Bueno, pues muy buenas tardes para ustedes, creo que todavía para nosotros es buenos días. Y queríamos primero, antes que nada, darle las gracias por estar aquí con nosotros y decirles que nosotros somos un grupo de los asociados del TAOS, en donde hicimos, estamos dentro del grupo de América Latina, el TILAC, TAOS Institute América, o sea, de América Latina, y España también está con nosotros, por allá ahí está Ana y está Joseph, de España, y el resto somos de América Latina, los que formamos parte de este grupo. Dentro de los que está Oriana por ahí, Nurit, Emerson, y Papusa, quien acaba de iniciar la sesión, y yo. Bienvenidos, bienvenidas, y quiero presentarles rápidamente a nuestro conversador del día de hoy, que es Emerson Rasera. Es profesor de un grupo de teoría en la Universidad Federal de Uberlandia. Él está interesado en estudiar las contribuciones del socioconstruccionismo en las prácticas psicológicas, especialmente en el contexto de la salud. Él tiene su libro que se llama, dos libros, uno que se llama El grupo como una construcción social con Yapur, y la psicología social relatando relatando las inequidades y la resistencia con Mayorga y Pereira. Y bueno, qué bueno que lo tengo aquí para que lo puedan mirar, el libro. Sí, está bien. Ok, entonces pues Emerson, gracias por haber aceptado esta invitación. Es la primera vez que hacemos un conversatorio en portugués. Todo se va a llevar a cabo en portugués, y bueno, ¿quién mejor que Emerson, de parte de nosotros, del TILAC, que pueda abrirnos este espacio? Así que Emerson, gracias y bienvenidos y bienvenidas a todas. Rocío, muito obrigado pelas palavras gentis. Também estou feliz de poder participar desse momento, dessa atividade do TILAC. Para nós, no Brasil, é um grande desafio fazer a atividade. É a primeira, e vamos então começar. A ideia é que eu faça uma apresentação contando um pouco das minhas experiências e depois então possamos conversar a partir das perguntas que cada um de vocês tiver para fazer, a gente abre para conversar. Há um pedido aqui da Nurit para todo mundo checar o microfone, se está fechado. Acredito que sim agora. O tema e as pessoas que falam espanhol, se por um acaso eu começar a falar muito rápido e estiver difícil para me compreender, por favor, mandem uma mensagem pelo chat e eu tento falar mais lentamente. O tema da minha apresentação é perspectivas construcionistas sociais para as práticas comunitárias. Eu organizei a minha fala em 3 partes. Em uma primeira parte, eu vou contar um pouco e fazer um breve resgate
sobre contribuições construcionistas para o trabalho comunitário. Num segundo momento, eu vou contar sobre o meu trabalho com a comunidade de travestis, que são profissionais do sexo, aqui na cidade onde eu moro. E em uma terceira parte, algumas reflexões sobre as aprendizagens que temos e os desafios a serem enfrentados. Então, muito breve, para falar do construcionismo e práticas comunitárias, eu acho que é importante eu resgatar o que significa construcionismo social para mim. Para mim, há duas ideias fundamentais quando pensamos o construcionismo social. A primeira delas é de que o mundo é construído socialmente por meio da linguagem. Ou seja, entendemos que a linguagem não apenas descreve o mundo, tal como ele é, mas as palavras que usamos, na verdade, constroem este mundo. Então, o sentido sobre a realidade se dá sempre a partir de um sistema linguístico. A segunda ideia é para enfatizar que esse sistema linguístico, ele não é individual, ele é social e ele é histórico. Ele já existe antes mesmo de nós nascermos, e ele se modifica ao longo do tempo. Então, o construcionismo trabalha com a ideia que continuamente estamos construindo o mundo a partir das possibilidades, bem como dos limites dos sistemas de significação que são socialmente compartilhados. Quando discutimos sobre o construcionismo, há muitas teorias, há uma discussão filosófica, epistemológica muito importante. Considerando o nosso tempo e o objetivo da nossa fala, eu vou me restringir a discutir pontualmente algumas implicações do construcionismo para as práticas de cuidado. Práticas psicológicas, práticas de saúde, práticas de cuidado. Tomando como referência o que o Kenneth Gagin, que é um autor importante no construcionismo, e a Liza Warhus escreveram no texto sobre essas contribuições, eles apontam 6 características que nos levam de uma perspectiva técnica para uma perspectiva de uma postura filosófica. A primeira delas é de que eu vou compartilhar o meu slide para vocês verem, e eu vou comentando um pouco esse slide. Vamos lá. Imagino que já vejam um slide em que esteja escrito o discurso construcionista social. Então, eu caracterizei brevemente as duas ideias principais, e agora, então, vou falar dessas 6 características para a prática. Uma primeira delas é o foco no significado. O que isto quer dizer? Quer dizer que as práticas psicológicas, influenciadas pelo construcionismo, estão interessadas não nos fatos, não na busca de descrição do que ocorreu, mas nos significados que as pessoas dão para as coisas que acontecem na vida delas. Uma segunda característica é a ideia de co-construção. Harlene Anderson, uma autora vinculada ao pensamento construcionista, diz que um encontro numa relação de cuidado é sempre um encontro entre 2 especialistas. O terapeuta, o profissional, que é o especialista no processo, ou seja,
em formas de conversar que levam à mudança, e as pessoas atendidas, os pacientes, que são especialistas no conteúdo sobre sua própria vida, nas decisões sobre o que é melhor para ele. Uma terceira característica dessas práticas construcionistas é um foco no relacionamento. Os construcionistas, quando vão desenvolver seus trabalhos de cuidado, eles sempre se interessam em como determinada situação, determinada descrição, determinada queixa, determinado problema, faz parte de um conjunto de relacionamentos no qual a pessoa está inserida. Então, sempre nos perguntamos sobre quais são as pessoas que participam na construção do problema. Porque acreditamos que a solução, a mudança, a transformação também ocorrerá a partir desses relacionamentos. Uma terceira ideia é a de polivocalidade. Polivocalidade significa múltiplas vozes. Vozes são da própria pessoa, vozes que são de outras pessoas significativas para ela. Então, por um exemplo, às vezes nos perguntamos de alguma pessoa significativa para a pessoa, que pode, inclusive, já ter falecido, não ter mais contato com o cliente com o qual estamos trabalhando, e perguntamos o que aquela pessoa diria para o nosso paciente nesse momento. Então, é o resgate dessas múltiplas vozes. Uma quarta característica é a ênfase na potencialidade. Os construcionistas, tipicamente, não buscam o déficit, não buscam descrições do passado, da construção do problema, para fazer um diagnóstico e então construir a mudança. O foco dos construcionistas está nos recursos que as pessoas apresentam, nos recursos e no foco no futuro, ou seja, como as pessoas podem construir relacionamentos em sentidos mais interessantes, mais favoráveis para aquela pessoa. E uma última característica é a sensibilidade a valores. Isto é para apontar que os construcionistas entendem que não é possível uma postura neutra, que nós sempre estamos compartilhando e defendendo um conjunto de valores. Então, estas são as 6 principais características, né, das práticas construcionistas, de uma forma bem geral. Para o nosso contexto aqui, eu vou me remeter a gente conversar um pouco, não do construcionismo em geral, mas das práticas comunitárias. As práticas comunitárias, no campo da psicologia, a gente entende que é o campo da psicologia comunitária. No campo da psicologia comunitária, há muitas e distintas tradições de trabalho. Há uma variedade muito grande. Muitas delas ainda trazem uma perspectiva normatizadora, que quer pôr normas, que quer ensinar as pessoas como elas devem viver, que prescrevem, né, que ditam às pessoas como resolver seus problemas, sempre numa postura de que tem um conhecimento e uma especialidade para poder fazer o trabalho. Papuça, estamos vendo, não fui eu, mas estamos vendo o screen de outra pessoa, ok? Emerson, estás tú manejando tu computadora, no somos nosotros. Tienes que poner stop sharing. Tienes que poner stop sharing.
mas, na verdade, essas imagens não são minhas, não é do meu computador. Alguien más entró y le puso share screen. así es, alguien más. ¿De quién son esas imágenes? ¿De quién es esta imagen? Acho que agora... Ok, ya está. Ahora sí puedes volver a poner share screen, si quieres, Ok, não, eu posso falar um pouco agora sem o share screen. ¿Ya está? ¿Eres tú? Vocês estão me vendo? Sim, sim. Ok, obrigado. No, yo no. Porque para mim foi eu que a Lúcia Helena, olá Lúcia. Lúcia, por favor, desligue seu microfone. Tá. Que pode dar eco para os outros participantes. Obrigado. Então, agora acho que posso continuar. Então, eu fiz essa apresentação geral sobre o funcionismo, estou falando as implicações para a prática, estou falando da psicologia comunitária. Eu não vou falar dessa psicologia comunitária tradicional, vou pensar como a gente pode construir uma alternativa a essa visão tradicional de psicologia comunitária. E eu vou, muito brevemente, comentar algumas reflexões sobre 3 experiências significativas no campo do trabalho comunitário que utilizam um vocabulário construcionista social. Essas 3 experiências das quais eu vou brevemente refletir, antes de contar a minha própria, se refere ao projeto de conversações públicas, ao projeto ou a experiência chamada Imagine Chicago, e a um outro projeto intitulado Projeto da Comunidade de Cupertino. Essas 3 experiências, elas, eu vou falar brevemente e compartilhar a minha reflexão. O projeto de conversações públicas é um projeto desenvolvido no contexto norte-americano, apesar de experiências são desenvolvidas no contexto americano. O projeto de conversações públicas na região de Boston, ele foi criado para desenvolver uma metodologia de conversação para trabalhar contextos de grande autonomia, de grande oposição. Emerson, ¿puedes decirles a los que no tienen apagado, silenciado su micrófono, que lo hagan, por favor? Sim. Pessoal, por favor, desliguem o microfone. No canto inferior esquerdo, tem um microfone, por favor, cliquem para que ele fique mudo. Ok? Obrigado a todos. Lara, eu acho que seu microfone está aberto ainda, Lara. Por favor, feche o microfone. É para evitar o ruído para as outras pessoas. Então, continuando. O projeto de conversações públicas trabalha com a noção de diálogo e debate e propõe uma metodologia de conversação, focada basicamente na sessão de modelo único, com 3 perguntas que vão criar um contexto para que as pessoas, não que elas vão mudar de opinião sobre o tema em discussão, mas elas vão poder desenvolver uma perspectiva de inclusão do outro, uma perspectiva de tolerância, uma perspectiva na qual a diversidade de pontos de vista pode coexistir. O projeto do Imagine Chicago é um projeto desenvolvido na cidade de Chicago e que depois foi levado para outros contextos, em que, através de uma série de entrevistas realizadas por jovens com lideranças mais experientes e mais velhas, se cria um contexto de motivação para a comunidade para realizar uma série de transformações no modo de viver na cidade.
Este modo de trabalhar é influenciado por uma metodologia chamada investigação apreciativa, e então se constrói futuros melhores a partir das boas experiências que as pessoas tiveram na cidade. E uma terceira experiência e um terceiro projeto é o chamado projeto da comunidade de Cupertino. Esse projeto, ele é influenciado pela teoria do manejo ordenado do significado, e ele envolveu, Cupertino é uma comunidade que fica na Califórnia, no Vale do Silício, e ele foi desenvolvido como uma forma de aumentar a participação da comunidade nas decisões sobre a própria cidade. Então, por uma série de entrevistas e reuniões e grupos de trabalho, eles vão, então, definindo quais os problemas devem ser resolvidos, quem deve participar e como isso deve ser feito. Então, essas três experiências são experiências significativas no contexto comunitário, influenciadas pelo discurso construcionista social. O que eu gostaria de destacar dessas três experiências? E agora, então, eu vou compartilhar o meu slide com vocês. Espero que todos estejam vendo. É um slide no qual eu coloco tendências, né? Ou seja, essas são algumas reflexões pessoais que eu faço ao pensar essas três experiências. Primeiro, a gente observa uma forte ênfase nos processos de produção de sentidos. Essas três experiências, apesar das metodologias e dos modos de trabalhar serem muito diferentes, elas sempre buscam identificar os sentidos sobre o que se quer mudar, sempre, e estão voltados a uma perspectiva que não é apenas de pesquisa, mas é sempre uma perspectiva de intervenção, uma perspectiva de transformação, e que aposta no diálogo como ferramenta de mudança social. Essas três experiências comunitárias têm diferentes formas de desenvolver processos de diálogo. Então, o diálogo é uma característica fundamental dos trabalhos construcionistas em contextos comunitários. Sempre buscamos desenvolver como vamos promover conversas. Uma segunda característica, uma segunda tendência que a gente observa nessas três experiências é de que eles deixam de fazer uma análise abstrata dos problemas sociais. Há muitas teorias e perspectivas mais sociológicas que buscam explicar como os problemas sociais surgem e acontecem. Essas experiências comunitárias não investem nisso. O que elas investem é em formas concretas de intervenção que contribuem para a mudança social do contexto no qual atuam. Então, de uma perspectiva mais abstrata para uma perspectiva mais da prática. Uma terceira tendência que a gente observa nessas experiências, eu diria, e eu chamo que são propostas baseadas numa democracia participativa. Ou seja, elas pouco envolvem diretamente o poder público, o Estado, o governo nessas ações comunitárias. Elas sempre apostam na ideia de que os cidadãos devem estar preparados para desenvolverem a mudança em seu próprio contexto. Então, há um deslocamento de uma democracia representativa para uma aposta numa democracia participativa. As outras duas tendências é a de que não se aposta numa investigação do passado, né, sobre como se construiu o problema, qual é a história do problema,
não se faz isso exatamente, né? Essas conversas podem ocorrer, mas não é esse o objetivo do trabalho, porque o foco está numa busca apreciativa de corresponsabilização das pessoas. A ideia é sempre pensar o que nós podemos fazer, quais são as nossas forças e como podemos transformar a nossa realidade. Então, de vez um foco no passado, de um problema dado, para que futuro queremos construir juntos. E uma quinta característica, né, que a gente observa ao analisar essas 3 experiências, é que elas não trabalham com a ideia da problematização ou a ideia da conscientização. Essas são 2 ideias caras, afetivas, críticas do trabalho comunitário, que também não são exatamente adotadas por essas experiências. O que elas fazem, né? Em vez de pensar que é o profissional que sabe o que é o problema, que identifica que as pessoas não conhecem a sua realidade, não se dão conta do problema que vivem, né? Supondo, então, que o profissional sabe essas coisas, se aposta na ideia que as pessoas é que têm conhecimento sobre a sua realidade, e a partir desses conhecimentos, da motivação para a transformação, que o trabalho é realizado. Essas 5 características, elas podem trazer alguns riscos. Eu ainda vou apresentar mais esses riscos e depois eu volto, eu retiro os slides. Qual é o... Essas metodologias podem trazer? Primeiro, privilegiar ideias de civilidade entre as partes. O uso dessas metodologias, sem a clareza dos seus pressupostos, podem, às vezes, parecer que queremos apenas ficarmos tranquilos e educados. Então, é uma confusão da ideia do que significa diálogo, e a gente trabalha com a ideia de diálogo como tensão, como múltiplas possibilidades de convivência. Se a gente abandonar essa ideia, corremos o risco de trabalhar a ideia de diálogo como uma perspectiva liberal de paz, amor, mas não de transformação da realidade. Um segundo risco é, ao enfatizarmos unicamente essas formas de trabalho comunitário, acabarmos por desqualificar, não considerar o ativismo baseado no protesto e na contraposição. Eu defendo a ideia que a gente deve trabalhar com múltiplas perspectivas. E um terceiro risco é a ideia de que, se não tomarmos de forma crítica, acabarmos sustentando uma ideologia da harmonia, e de que apenas devemos viver em paz, sem prestarmos atenção às condições de justiça. E daí, se sustentarmos essa ideologia da harmonia, não estaremos considerando as diferenças nas relações de poder, que podem ocorrer entre os membros do grupo e entre os profissionais e os participantes, e também, se atuarmos a partir dessa ideologia da harmonia, talvez possamos usar o diálogo como ferramenta para apaziguar as desigualdades e manter o status quo, né, manter a situação tal como ela é. Então, esses são riscos que a gente corre. Emerson, alguien está pidiendo si por favor pudieras explicar un poquito mejor esta idea del riesgo número 1, por favor. Sim, eu vou sugerir que, por causa do nosso tempo, eu vou responder brevemente a esta pergunta, mas eu vou pedir para que as pessoas anotem, para que assim que eu terminar a minha fala, a gente possa explicar mais. O risco número 1, quando eu digo um risco é privilegiar ideias de civilidade entre as partes, em detrimento de mudanças sociais efetivas, eu quero chamar a atenção que
usar essas metodologias simplesmente por gostar da metodologia, gostar da técnica, pode, às vezes, simplesmente produzir a ideia de que devemos ensinar as pessoas a como conversar, de que elas têm que ouvir os outros e serem educadas. Mas isto não deve ser. Quando a gente fala de diálogo e de abertura ao outro, é de uma abertura para compreensão e para transformação do outro e de si próprio. Então, se não tomarmos radicalmente a ideia de diálogo seriamente, o que faremos é apenas corremos o risco de apenas fazermos uma aprendizagem de boas maneiras na conversação. E a proposta confucionista não é esta, não é apenas boas maneiras na conversação, mas uma conversação engajada, envolvida, em que eu me ponho em questão, eu me ponho em dúvida e fico aberto para entender o que o outro está me dizendo. É apenas com essa postura radical é que o diálogo acontece. Então, esse risco que eu quero chamar a atenção é para que não tomemos essas metodologias apenas interessantes e bem educadas. A gente quer que os contextos sejam transformados. Eu espero que, se não ficou muito claro agora, que ao final, por favor, refaça a pergunta e eu tento explicar novamente. Então, dando continuidade, o que eu acho que a gente pode fazer para enfrentar esses riscos? Primeiro, é uma reflexão situada sobre a adequação do diálogo como ferramenta de mudança social, assumindo que ele pode ser combinado com outras estratégias. No meu trabalho, eu pretendo mostrar para vocês, eu tento fazer uma combinação de ferramentas tradicionais de diálogo, bem como de outras estratégias baseadas num ativismo social, que alguns podem dizer tradicional. E eu acho que esses riscos também podem ser enfrentados se a gente abre espaço para reconhecer as diferenças de poder ali presentes. Né? À medida que a gente abre espaço para isso, e que a gente reflete criticamente sobre como nossos convites são aceitos ou não são aceitos, ou os limites dos nossos convites, a gente pode, então, transformar os nossos convites, as nossas ofertas para outros modos de conversar. Parar de compartilhar, para que vocês possam me ver e a gente não ficar apenas olhando aos slides. Eu espero que até agora tenha ficado claro, né, o que é o confucionismo e as características das suas aplicações para a prática, bem como alguns exemplos de trabalhos confucionistas na comunidade, algumas características e alguns riscos. Então, como lidarmos. E eu acho que nesse exercício eu gostaria de chamar a atenção de que eu sou uma pessoa que se interessa muito pelos estudos confucionistas. Eu acho o vocabulário confucionista muito útil, mas defendo a ideia que sempre precisamos refletir criticamente sobre o que ouvimos, o que lemos, e para que possamos aprender com essas ideias. Não se trata de obedecer a essas ideias, mas se trata de usá-las para a transformação de contextos que nós buscamos. O trabalho, então, agora, já passando para uma segunda parte, que é o trabalho que eu realizo aqui em Uberlândia. Eu sou brasileiro, né, moro no Brasil, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Eu sou professor universitário na Universidade Federal de Uberlândia, e a gente desenvolve um trabalho
um trabalho junto à comunidade de travestis, que são profissionais do sexo. Esse trabalho que a gente desenvolve, ele se intitula Ensino do Salto, né? Eu já mostro o logo para vocês. Mas eu acho que antes de apresentar as formas que eu trabalho com essa comunidade, eu queria caracterizar, até porque eu não sei o quanto vocês conhecem dessa realidade, o que a gente entende por travestilidade, qual a situação das travestis no Brasil, e porque acho que isso vai ajudar a entender por que a gente propõe as formas de trabalho que a gente propõe. As travestis são pessoas que, de alguma forma, transitam nas normas de gênero e sexualidade. São pessoas que não se conformam à perspectiva heteronormativa, na qual há uma correspondência entre o sexo, né, o aparelho reprodutor, não há uma correspondência entre ele, entre o gênero, a forma de expressão do masculino e do feminino, nem quanto à sexualidade, a orientação sexual, o objeto do desejo. Em perspectivas heteronormativas, a gente tem uma correspondência de que pessoas que nascem com o sexo masculino são pessoas viris, sérias, fortes, e que têm atração por pessoas do sexo feminino, que são delicadas, cuidados nos modos, e têm atração por pessoas do sexo masculino. Então, as travestis, elas borram esses limites num exercício de combinação de masculino e feminino. Mais de 90% da população de travestis no Brasil está envolvida com a prostituição. Essa é a principal forma de trabalho das travestis. E, seja por serem travestis que desafiam as normas do sexo e gênero, seja por estarem envolvidas com a prostituição, elas muitas vezes sofrem situações de preconceito e discriminação. Uma discriminação que muitas vezes leva à morte dessas pessoas. Então, esse é o contexto geral do que a gente entende pela experiência travesti no Brasil. A gente observa que ainda há poucos estudos na universidade sobre a população travesti. No Brasil, nos últimos 10 anos, tem havido um aumento desses estudos, mas ainda são poucos. A psicologia, de forma geral, ainda tem uma visão psicopatológica, pensando a travestilidade como um distúrbio mental, que merece ser tratado. E em termos dos movimentos LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, no Brasil, a gente observa que as travestis ainda são um grupo menos organizado, com uma tradição menor, apesar de estar se solidificando ao longo dos últimos anos. Esse é o contexto, né, das travestis. Eu queria falar agora do contexto mais específico do trabalho da gente, que é quais são as travestis que a gente trabalha. As travestis que a gente trabalha, em geral, elas são muito jovens, né, entre 18 e 25, 28 anos. Elas são de camadas sociais populares, são mais pobres, e elas têm os corpos modificados. Corpos modificados porque elas fazem implantes de mama e nas nádegas, então dando uma aparência mais feminina. É importante, com isso, lembrar que, ao transitar pelas ruas, não há como elas esconderem que elas são travestis. Isso está na apresentação delas.
e, portanto, acabam sendo vítimas de preconceito e discriminação. Uma segunda característica das travestis que eu trabalho é que elas moram em casas de travestis. Aqui em Uberlândia, a gente tem 3 grandes casas, pensões de travestis, que moram em torno de 20 a 30 travestis em cada uma dessas casas. Elas são profissionais do sexo, vivem na noite, né? Então, a gente observa que há uma ligação, porque elas moram juntas, e, ao mesmo tempo, há uma competição no mercado de trabalho, porque elas trabalham numa mesma região, numa mesma rua, no mesmo quarteirão, e os clientes passam e escolhem uma ou outra, então há uma certa competição entre elas. E uma terceira característica das travestis no Brasil é que elas têm uma migração muito importante. A cada 3 ou 4 meses, elas se mudam, elas migram para outras cidades. O que isso faz com que elas não tenham laços de amizade fortes e de apoio entre elas. Porque é sempre muita gente chegando, muita gente indo embora. Elas acabam se conhecendo, mas a rede de apoio acaba não sendo muito forte. Então, eu queria que vocês guardassem essas características das travestis com que eu trabalho, para a gente poder entender quais são as ações que a gente realiza. Deixa eu mostrar para vocês a imagem, o logo, né, do nosso projeto. Acho que agora vocês estão vendo aí. Ele se chama Saúde, Educação e Cidadania, numa imagem que foi escolhida pelas próprias travestis, tá? Então, a gente conversou com elas, a gente foi dando nome para o projeto, e essa ficou a imagem e o nome do projeto escolhida a partir delas. Em cima do salto, é uma imagem, uma frase que fala do poder dos travestis. Vou, então, contar para vocês as atividades que nós fazemos. São 3 tipos de atividades. Essas atividades, elas foram criadas a partir do desenvolvimento do trabalho. No começo do trabalho, nós não tínhamos descrição das atividades. Agora é que a gente passa a ter. A primeira atividade que eu gostaria de destacar é o que a gente chama de oficinas. São encontros quinzenais que nós fazemos com elas, a partir dos temas que elas escolhem. Nós temos sempre reuniões para definir quais atividades vamos fazer. E a gente sempre tem divisão de responsabilidade entre as alunas da psicologia, que trabalham comigo, e as travestis. Sempre são duplas que ficam responsáveis pela organização da atividade. Essas oficinas, elas podem ser diferentes temáticas escolhidas por elas. Nós já tivemos, por um exemplo, oficinas para discutir religião, para discutir o uso de drogas, para discutir amizade, namoro, casamento, para discutir projeto de vida. Então, são temas que elas escolhem. A gente considera que esse é um momento importante, que é um momento do grupo consigo. E daí aqui a gente está falando de um exercício do diálogo, né? Pensando que há um grupo que está sempre circulando, se modificando, é muito importante a gente criar esse contexto para que elas se conheçam e compreendam seus pontos de vista, suas ideias, e isso a gente entende que é a base do sentido de grupo que vai, então, permitir que elas realizem outras ações. Um segundo tipo de atividade que a gente faz é o que a gente chama de circulação pela cidade.
Eu falei para vocês que elas trabalham, em geral, na mesma região, nas mesmas ruas, no período da noite. E, raramente, elas vão a lugares que a maior parte da população frequenta. Por um exemplo, ir ao cinema. Elas quase não vão ao cinema. Ir ao centro de compras, ao shopping center da cidade. Elas quase não vão. Frequentar os parques públicos da cidade. Elas também não frequentam. Então, através do nosso projeto, elas escolhem lugares que elas querem ir. E então, vamos todos juntos para o cinema, para o shopping, para o museu, para o parque público fazer piquenique, a partir das escolhas delas. Acreditamos que essa é uma forma de elas estarem nesses outros lugares da cidade e a cidade também se acostumar a vê-las nesses outros lugares que não apenas nos bairros de prostituição. A gente entende que esse é um exercício, mesmo que rápido, de inclusão dessas cidades, dessas pessoas, nos espaços da cidade. Uma terceira atividade que a gente faz são atividades que a gente nomeia de mobilização social. São ações coletivas e políticas de preparação para atos reivindicatórios. E daí, então, a gente entende que é um exercício de cidadania, de uma cidadania participativa, que daí é efetivamente o grupo vivendo na cidade. Essas são os 3 tipos principais de experiência, de atividade que a gente faz com elas. Vou compartilhar com vocês o que eu sinto que tem sido as nossas aprendizagens nesse processo. O que aprendemos? O que temos aprendido? Primeiro, a evitar a patologização da experiência travesti. Então, nós trabalhamos com a ideia de ser travesti enquanto um modo de vida na cultura. Não trabalhamos a partir de questões de saúde mental ou de patologia, mas sim como promover condições outras de vida na cidade. Uma segunda aprendizagem que a gente teve foi da importância da gente criar conexões entre as travestis e das travestis com a cidade. Portanto, a gente faz ações entre as próprias travestis, das travestis com a polícia, das travestis com os serviços sociais e com os serviços de saúde. Uma terceira aprendizagem da gente tem a ver com sustentar várias possibilidades de ser travesti. Ou seja, que o mercado sexual seja uma possibilidade, e aqui a gente não trabalha com a ideia de retirá-las da prostituição, mas com a ideia de que a prostituição seja apenas uma possibilidade e que haja outras possibilidades de inserção no trabalho. E uma outra aprendizagem que a gente tem, que tem a ver com, da produção do sentido de construção ética, é de que, muitas vezes, mais do que mudar o modo de entender, se muda o modo de fazer as coisas. Então, por um exemplo, as travestis, ao longo do trabalho, faziam a modificação da mama, dos seios, usando um produto chamado silicone, através de agulhas. Esse modo é um modo muito arriscado. Nós não trabalhávamos com elas ensinando, dizendo que não era para elas fazerem isso. Contudo, ao longo dos encontros, elas foram entendendo e foram optando por usar silicone através de prótese de silicone. Assim como outras mulheres, quando fazem cirurgias nos seios e colocam prótese de silicone, elas passaram também a usar prótese de silicone, numa ação de muito mais cuidado com a própria saúde.
Então, não foi uma questão de ensinarmos objetivamente, de pedirmos para elas fazerem isso, mas elas foram tomando esse tipo de decisão. Para vocês terem uma ideia desse trabalho, eu vou mostrar um pouco para vocês algumas imagens das atividades que a gente realiza. Espero que todos estejam vendo, né, uma imagem sobre o planejamento semestral das atividades. Elas se reúnem e aí a gente vai discutindo junto o que queremos. Aí, agora, uma outra foto sobre o piquenique no parque municipal, no parque da cidade, numa tarde, fomos todos juntos, jogamos, brincamos e fizemos um piquenique no parque da cidade, durante o dia. Aí são elas com chinelos bordados. Elas quiseram fazer uma oficina para fazer chinelos, colocando lantejoulas, pedras, para que os chinelos ficassem mais bonitos, tanto para uso pessoal, como para, eventualmente, fazer os chinelos e vender. Algumas fizeram chinelos para vender, a maior parte fez para uso próprio. Aqui é um pequeno grupo que quis sair na foto, uma vez que fomos ao cinema do shopping center. Esta é uma ação que elas fizeram no final do ano, para comemorar o Natal. Elas foram em uma casa de apoio, em um abrigo, em uma residência para pessoas que vivem com HIV/AIDS. E então elas decidiram que elas comprariam presentes para levar para essas pessoas e faríamos um lanche coletivo em que elas dariam esses presentes. Aqui é uma reunião, daí no contexto da universidade, com um advogado, um defensor público, para elas tirarem dúvidas sobre direitos legais delas. Esta imagem é uma reunião com a polícia militar aqui no Brasil. Uma reunião na qual se firmou um pacto de boa convivência entre as travestis e os policiais, para que não houvesse abusos de nenhuma das duas partes. Aqui é uma foto do encontro regional de travestis e transexuais, um encontro em que há discussões variadas de interesse da população travesti. Se vocês conseguirem ver, na imagem está escrito Triângulo Trans. Triângulo Trans é o nome da organização não governamental, de uma ONG, que elas criaram para a defesa dos direitos das travestis. Aqui são duas travestis que levaram essa experiência de trabalho da universidade, da comunidade travesti, para um congresso sobre práticas comunitárias. E daí, no congresso, em vez dos alunos ou de mim, como professor, apresentar o trabalho, nós discutimos, conversamos, e elas decidiram que elas fariam a apresentação do trabalho. E aqui é uma foto de nós na parada do orgulho LGBT da cidade, né, da Gay Pride Parade, a parada de orgulho LGBT da cidade. Os alunos e as travestis vão. Aqui é uma foto com uma das travestis. Então, agora vocês já me veem. Então, acho que assim eu consigo mostrar para vocês um pouco qual é o trabalho que a gente faz. Eu queria, para finalizar, apontar um pouco de alguns desafios que a gente ainda vive. E esses desafios que eu queria destacar são, primeiro, o instável sentido de grupo.
como se deslocar de um ponto de vista individualista para um ponto de vista coletivo. Elas são uma comunidade, mas uma comunidade muito dinâmica, que tem sempre muita gente chegando e muita gente mudando-se. E, às vezes, elas têm queixas, reclamações muito individuais e querem resolver de forma também individual. E o nosso desafio é como pensar, considerando que vários dos problemas são vividos coletivamente e não apenas individualmente, como buscar soluções que também sejam coletivas. Um outro desafio que a gente tem é sobre os modos preferíveis de conversar. E daqui tem uma reflexão sobre o diálogo. Às vezes, quando estamos com elas, estamos fazendo as atividades, elas conversam e às vezes conversam bravas, com irritação uma com a outra. E daí conversamos sobre este modo de conversar e elas então respondem: mas Emerson, nós somos como irmãs. Em qualquer família, às vezes, as pessoas conversam assim. E isso, então, fica como um convite para a gente conversar sobre quais são os modos preferíveis, para que o diálogo não se transforme numa imposição da gente, dos profissionais, em relação à comunidade. Um terceiro desafio é sobre inclusão e exclusão social. Eu falei para vocês das experiências de circulação pela cidade. A maior parte delas gosta muito de fazer essas atividades. Porém, algumas se sentem expostas, sentem que elas não têm o direito de estar nesses lugares. Então, o desafio é como construir a ideia de que elas têm o direito de estar na cidade. Um último desafio é pensar a participação social e a participação política. Muitas vezes baseadas numa crítica, numa descrença e num desconhecimento sobre o funcionamento das instâncias políticas, às vezes elas não acreditam que este é o lugar para elas. Recentemente, a gente teve uma travesti que foi eleita para a Câmara dos Vereadores, para o Conselho Municipal, né, para o órgão de gestão da cidade. A gente considera que isso faz uma grande diferença, mas em relação à comunidade de travestis mais amplamente, a gente ainda sente como um desafio como elas pensarem que elas têm direito e a lutarem pelos seus próprios direitos. Acho que para finalizar, o que eu queria dizer é que entre as propostas concessionistas que eu apresentei no começo, entre esse modo de trabalhar, né, que tem um modo de pensar a organização das atividades, um modo de pensar a relação com elas, acho que fica o convite para pensar outros modos de trabalho comunitário influenciado pelo discurso concessionista, numa tentativa de enriquecer esse campo de práticas. E eu acho que eu encerro aqui a minha apresentação e daí fico aberto para a gente conversar. Papuça, as pessoas vão escrevendo no chat os seus comentários ou como faremos? A Nurit tem uma pergunta. Eu estou lendo, Nurit. Papuza, a gente faz pelo chat ou a pessoa abre o microfone e faz a pergunta? Sí, nos quedan unos 15 minutos
Entonces, no sé si quieres checar lo de las preguntas del chat, a ver si hay algunas, o decirle a la gente que es el momento de preguntas y lo que hacen es conectar su micrófono para que podamos escuchar sus preguntas. Ok, então eu vou falar isso em português, para que todos tenham clareza do que deve ser feito agora. Então, agora nós temos 15 minutos para conversar. Quem quiser fazer pergunta, fazer comentário, né, fazer a sua contribuição, daí basta apenas ligar o microfone, ir para o canto esquerdo, inferior, e ligar o microfone, fazer o seu comentário, e daí eu faço o meu comentário, eu respondo a pergunta a partir do que cada um de vocês trouxer. Ou, se quiserem, também podem digitar no chat, né? Se vocês olharem na barra inferior, passando o mouse, tem chat. Se vocês clicarem ali no chat, vocês podem digitar a pergunta, e daí eu leio em voz alta e respondo a pergunta. O Davi, não tem problema, o Davi disse que está sem microfone, mas você pode fazer o seu comentário ou a sua pergunta aqui pelo chat, que eu leio em voz alta e nós conversamos, ok, Davi? A Nurit disse que gostaria de fazer uma pergunta. Vamos começar pela Nurit, então. Por favor, Nurit. Gostaria de te ouvir. Gracias, Emerson. Me parece muy interesante toda tu participación. Y mientras tú hablabas, todo el tiempo yo tenía en la mente, hay alguien con un micrófono abierto. La persona que tiene tos tiene el micrófono abierto. No, esa soy yo, todos los otros micrófonos han cerrado. Ok. Bueno. Todo el tiempo estaba pensando, Emerson, ¿qué te fue sucediendo a ti en este proceso? ¿O qué te va sucediendo en el trabajo con estas personas? ¿Y qué fuiste haciendo con tus propios prejuicios cuando trabajas? Porque yo, cuando te escuchaba, todo el tiempo tenía presente mis propios prejuicios. Todo el tiempo tenía presente mis construcciones acerca del travestismo, y pensaba como en dos planos, ¿no? Uno en la parte teórica siendo terapeuta, y otro en la parte, o sea, en lo profesional y en lo personal, y cómo nos vamos moviendo desde un lugar al otro. No sé si estoy siendo clara. Eu vou tentar responder, e daí você me responde se eu entendi o seu comentário, Nuris. Obrigado pela pergunta. Nuris, para mim é assim, profissionalmente, eu tenho uma crença de que essas pessoas têm direitos e que esses direitos devem ser respeitados. Então, essa é uma crença forte. Mas essa é uma crença que a maior parte das vezes me aproxima delas e não me distancia. Eu acho que meus preconceitos iniciais tinham a ver com uma certa noção de perigo. Então, no início do meu trabalho com elas, por vezes eu tinha medo. Eu tinha medo. Por quê? No Brasil, há uma visão de que as travestis são violentas. A gente tem uma expressão aqui de que elas são barraqueiras, que significa que elas fazem confusão por qualquer coisa, de que elas não têm paciência, que elas brigam com as pessoas. Então, no começo, eu acho que esse era o preconceito, o prejuízo que eu tinha, mas, aos poucos, eu fui entendendo o que era isto, da onde vinha esta visão, do porquê elas se comportavam desta maneira.
E daí, com o tempo, eu fui me sentindo aceito por esta comunidade, e então hoje eu já não tenho mais este medo. De preconceito que eu consigo, ou de questão que misturava o meu pessoal e o profissional, Nuritz, é isso que eu tenho clareza, tá bom? Que é claro na minha mente. Mas, se você tiver outras perguntas mais específicas, por favor, me faça. Eu estou vendo aqui que o David, o Davi, fez uma pergunta e o Dário também fez outra pergunta. O Davi perguntou, minha primeira pergunta, como foi feita a busca ativa para iniciar o trabalho com as travestis? Davi ou David, desculpa, não sei como eu falo o seu nome corretamente. Esse trabalho começou, na verdade, vinculado a uma disciplina da Faculdade de Medicina. Os alunos foram fazer uma pesquisa com as profissionais do sexo para saberem conhecimentos e práticas de prevenção relacionadas à AIDS, HIV/AIDS. A partir do momento que houve essa aproximação, elas começaram a contar de que elas tinham questões de saúde que não eram apenas relativas a HIV/AIDS, que elas tinham outras questões. Então, se começou a oferecer um trabalho no hospital universitário, né, um ambulatório de saúde para as travestis. A partir desse momento, outras demandas foram surgindo, nós fomos criando um vínculo com as travestis, e então hoje fazemos o trabalho. Então, eu disse, né, em Uberlândia, elas moram em algumas casas. A gente tem contato com essas casas. Então, mesmo que tem travestis que estão indo embora, as novas que chegam já aprendem com as outras que existe esse trabalho. Nós estamos lá e convidamos as novas a participarem, e assim o projeto, né, o trabalho comunitário tem dado continuidade. O Dário pergunta, quantas travestis participam? Quais foram as estratégias de mobilização? Porque vi na foto várias participantes. É relativamente difícil mobilizar as pessoas para espaços como esse. Acho que seria interessante a inclusão no seu relato, como foram realizadas essas estratégias. Dário, eu acho que eu respondi um pouquinho a sua pergunta, à medida que eu respondi a pergunta do Davi. Quantas travestis participam, Dário? Em média, 60 travestis ao longo do ano. Lembrando que cada atividade tem um número variado de travestis. Uma travesti que participou de uma atividade numa semana pode não participar em outra semana. Então, em média, nós temos 15 travestis a cada encontro. Quando são circulação pela cidade, para ir no cinema, no parque, às vezes esse número aumenta para em torno de 20 travestis. Mas, em geral, eu diria que é entre 12, 13 até 15 travestis. E, atualmente, a mobilização, quem faz são as próprias travestis, porque como elas definem as atividades a serem realizadas, e elas moram juntas, uma chama a outra. Então, a principal estratégia é de que elas é que chamem, e não nós que chamemos. E o fato de compartilharmos a programação, eu acho que isso ajuda muito. Segunda pergunta, do Dário. Em relação ao que foi colocado, da alta rotatividade e da cultura de mudança de lugares e suas consequências, pergunto se há alguma influência das redes sociais virtuais na construção de vínculos mais duradouros ou significativos para essas pessoas. Estou em algumas ações de desenvolvimento de aplicativos e novas redes sociais com populações vulneráveis, intuo que é um potencial para ajudar a aprofundar essas relações. Dário, a gente não usa,
eu devo confessar que eu não sou uma pessoa muito tecnológica. O fato de aceitar a participar dessa conferência pela internet, para mim, foi um grande desafio, muito receio de que tivéssemos problemas. Pelo Orkut, antigamente, elas tinham grupos em que elas participavam, né, na questão das redes sociais. Atualmente, elas têm Facebook. A gente usa de WhatsApp, a gente tem um grupo do WhatsApp. Então, essas são formas que facilitam o vínculo. Agora, eles facilitam que as pessoas comecem a participar. Agora, a mobilização para a ação política, Dário, o fato de elas se mudarem muito, acaba trazendo uma série de dificuldades, porque há todo um amadurecimento do que vem a ser essas questões e o envolvimento. Pergunta 3. Possibilidade de espaços de estudo formal, como EJA, para quem sofreu evasão escolar por conta de estigma e preconceito, certa rejeição da instituição escolar. Tive uma experiência muito significativa em estimular pessoas do ambulatório da HIV/AIDS de volta ao EJA, numa parceria com a Secretaria de Educação. Você entende que é uma possibilidade? Dário, não deu tempo de eu contar, porque, na verdade, são muitas coisas que a gente faz. O que a gente tem atualmente, Dário, não é EJA, mas a gente tem ENEM. Para explicar para as pessoas, inclusive fora do Brasil, isso significa o quê? Nós não temos feito ações de educação formal. O que nós temos feito são... Desculpem. O que nós temos feito foi curso preparatório para a entrada na universidade. Então, atualmente, várias travestis estão fazendo esse curso preparatório para entrar na universidade e tem sido muito interessante. Então, a gente não tem feito EJA, mas a gente tem feito preparatório do Enem, porque, apesar de algumas saírem da escola muito cedo, várias outras chegam até o ensino médio. Célia. Querido Meira, muito agradecida pela sua fala. Para mim, teve uma utilidade incrível, pois conseguirei utilizar muito do que aprendi agora com você para trabalhar com escolas, que não tem essa questão preconceituosa de trânsito na comunidade, mas ainda se integra pouco na comunidade. Obrigada, um abraço. Célia, eu que agradeço a sua presença, a sua participação, e fico feliz que alguma dessas ideias que eu trouxe possam ser úteis em outros contextos. Depois você conta pra gente, tá bom? A Nurit pergunta, quando elas mudam de cidade, elas seguem pertencendo ao grupo? Nurit, eu vou responder como não seguem. Em que sentido? Porque como as atividades são todas realizadas na cidade em que eu moro, quando elas se mudam, elas não conseguem participar. Agora, o que acontece, Nurit, é uma coisa curiosa, às vezes elas se mudam para outra cidade, mas depois de 1 ano, 2 anos, elas voltam para a minha cidade. E daí, quando elas voltam, rapidamente, elas voltam a participar do grupo. Mas no grupo de WhatsApp, Nurites, às vezes sim, elas participam, às vezes elas continuam ligadas no grupo de WhatsApp, às vezes elas não. O contato entre elas. O contato entre elas, Nurit, depende da relação que elas constroem. Então, às vezes, com algumas, elas mantêm contato, mas com outros, não. A Jussara
parabeniza a gente pelo trabalho maravilhoso. Obrigado, Jussara. São alguns anos de muito envolvimento com esse trabalho para conseguir ter essa resposta. Papuça, Rocio, pessoal, alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma questão? Estou perguntando por causa do horário que combinamos. Pues nada más agradecerte a ti, Emerson, y agradecerles a todas las personas. Perdón, tengo mucha tos. Agradecer a todas las personas que hoy Emerson. Obrigada, que vinieron, que nos hicieron compañía. Papuça, um minuto, por favor. Papuça, um minuto, por favor. Eu tenho uma observação da Nurit que eu gostaria de comentar e uma observação da Edna. Nurit, em termos de transformação social, Nurit, o que eu sinto, as transformações são a frequência dela aos ambulatórios de saúde, que elas passam a frequentar. A transformação em vez delas brigarem com a polícia, agora elas se sentam para conversar e resolver os problemas com a polícia, o que é uma transformação significativa. Uma outra questão, elas começam a pensar que elas podem ter direito a ter outros projetos de vida, que não apenas a prostituição. Então, como eu contei, a ideia de querer ir para a universidade, de estudar e seguir uma outra profissão, começa a aparecer também. Então, em que há muito ainda a transformar em relação ao lugar delas na sociedade. Mas eu já sinto que o modo delas estarem na cidade tem se transformado. Puedo ser... Se você quer falar mais alguma coisinha? Sobre eso, porque entiendo cuál es la transformación de ellas, pero ¿qué impacto tuvieron ellas en la sociedad en general? O sea, ¿hubo alguna transformación en la sociedad a partir de este trabajo? Então, eu acho que mudou a polícia, outros movimentos sociais têm convidado elas a participarem junto com eles. Então, isso eu acho que foi de transformação da sociedade. Okay. Mas tem uma grande transformação que é delas na cidade, Nurit. Okay. Mas é muita coisa que ainda falta ser transformada, tá bom, Nurit? O preconceito é muito grande ainda. Só para caminharmos para a conclusão, a Edna parabeniza o trabalho, por compartilhar. Muitíssimo obrigado, Edna, por ter ficado com a gente, ter participado. A Patrícia escreve, mais uma vez, como sempre, sua fala me faz refletir sobre minhas práticas. Como foi mencionado por você, o grupo de travestis tem um WhatsApp. Através desse recurso, você o considera facilitador para auxiliar o contato entre aqueles que se mudam? Patrícia, obrigado. Fico feliz que você estava aqui também. Patrícia, como eu disse um pouco para a Nurit, assim, algumas delas continuam em contato, outras não. Quem continua em contato, eu sinto que ele serve mais como um aconchego, uma troca de informação. Porque, efetivamente, elas não é pelo contato no WhatsApp que elas passam a fazer outras atividades, porque para as outras cidades que elas mudam, em geral, não há trabalhos como esse que a gente faz aqui na cidade que eu moro, em Uberlândia, então elas não têm esse contexto facilitador. Então, o WhatsApp funciona como uma rede de amizade, que é importante, mas para a modificação social ou da inserção delas, eu daí acho que há limites. A Oriana, trabalham com você outros profissionais? Parabéns, Emerson, muita clara apresentação e com um tema muito pouco trabalhado. Oriana, obrigado por você estar aqui também.
Trabalham comigo, na verdade, sou eu, há uma professora da Faculdade de Medicina, que é uma antropóloga, e há um advogado. Então, e alunos da psicologia, alunos da medicina e alunos do curso de direito, né, do curso de advocacia, também participam. O Davi coloca, grato pela resposta, sou profissional da assistência social, no próximo ano iremos propor um trabalho semelhante. Quanto ao funcionamento social, me sigo muito, um grande abraço. Davi, fico feliz de que você pode estar aqui. Esse trabalho, às vezes eu falo como psicólogo, mas, como disse para a Oriana, médicos, advogados trabalham junto. Eu acho que o trabalho comunitário deve envolver diferentes profissionais. O trabalho com as travestis é muito pouco feito no Brasil, então, se você começar a trabalhar aí no seu contexto de trabalho, na sua cidade, eu acho que é uma força muito importante. Vai nessa e a gente fica à disposição, tá bom? A Lúcia Helena, é muito bom sempre te ouvir. Obrigado, Lúcia, pela presença e pelo carinho de sempre. A Camila, primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo lindo trabalho e gostaria de mencionar que tenho interesse em enriquecer o campo das práticas funcionistas sociais com adolescentes em contextos comunitários. Tem conhecimento também em trabalhos nesse contexto? Camila, como eu disse para você, há algumas experiências internacionais de práticas comunitárias. No Brasil, há algumas pessoas trabalhando. A gente precisava ver direito o que são esses trabalhos com adolescentes. Eu não tenho agora de memória, claro, para falar um para você, mas sugiro que você consulte a revista Nova Perspectiva Sistêmica, que é uma revista que tem trabalhos de muitos constitucionistas brasileiros, e provavelmente você vai encontrar algum relato lá. Me desculpe agora, rapidamente, não me está vindo nenhum para te dar como exemplo. O Instituto NOS, ficamos curiosas para saber por que elas mudam tanto de cidade. Elas mudam, eu diria que quase que faz parte da cultura travesti, ou seja, elas aprendem umas com as outras que é importante conhecer lugares, outras pessoas, e tem também uma questão de, pelo mercado sexual, quando elas vão para cidades novas, elas são novas na cidade, há uma curiosidade dos clientes quanto a elas, portanto, há um número maior de trabalho. Patrícia diz, fiz essa pergunta porque realizo um trabalho de grupo de apoio através da terapia comunitária com público dependente químico no CAPS. E acredito que esse recurso tecnológico tem nos auxiliado a mantermos conectados e funcionado como uma rede de proteção. Muito obrigada por compartilhar essa experiência. Essa fala será muito útil para o término do meu TCC em práticas colaborativas da Lene. Que bom, Patrícia, fico feliz com isto. Você está falando de trabalho em contexto de CAPS. A professora Clarissa Corradi Webster, da USP de Ribeirão Preto, tem um trabalho em contexto de CAPS muito interessante também, influenciado pelas perspectivas funcionistas. Consegui lembrar do trabalho da Clarissa, e a Cissa Vilares, em São Paulo, no Unifesp, também tem um trabalho com população com esquizofrenia, né, o SOS, que é um trabalho muito interessante, vale a pena contato com a Cissa também. Edna, até o próximo encontro, necessito sair, ok, Edna, até mais. Camila, muito obrigada. Lúcia, vou ter que deixar o grupo, uma boa tarde para todos. Boa tarde. Eu acho, Papuça, que agora as pessoas já estão, inclusive, se retirando. Eu acho que a gente pode ir concluindo. Queria agradecer a presença de todo mundo, a paciência por ouvir, e continuo à disposição, ok? Um grande abraço para todo mundo, e até mais. Papuça, podemos encerrar assim? Sí, nada más decirles que todos sus nombres han pasado a ser parte de una lista de estas videoconferencias y seguirán recibiendo la invitación a partir de esta experiencia. Y que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Emerson, por darnos compartir con nosotros esta experiencia de la aplicación de las ideas socioconstruccionistas al trabajo comunitario, y que a veces pensamos que las ideas socioconstruccionistas simplemente son un marco teórico o metateórico, y realmente tiene una aplicación muy práctica en donde sea que nos encontremos. Desde el trabajo individual hasta el trabajo comunitario, el trabajo institucional, el trabajo organizacional, y que, bueno, siempre serán bienvenidos a estas nuestras charlas, que son aproximadamente cada 2 meses. Estén pendientes de nuestros anuncios y muchas gracias por haber estado acá. Gracias, Emerson. Obrigado, Pulsa. Tchau, tchau. Hasta la próxima. Obrigado, Joseph.